Por unanimidade, o plenário do STF, em sessão virtual, declarou a inconstitucionalidade da Resolução 500 de 2020 do CONAMA, que havia revogado 3 resoluções do órgão que tratam de licenciamento de empreendimentos em áreas de preservação permanente, de reservatórios artificiais e o regime de uso dessas áreas. Com a decisão, a vigência e eficácia das 3 resoluções foram restauradas. A relatora é a ministra Rosa Weber. A gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor Caio Freitas, que é advogado e especialista em direito ambiental e também agrário. Doutor Caio, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Olá, Carol. Olá, os ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer estar de volta aqui na rádio para debater sobre meio ambiente. Doutor, uma das resoluções, que tinham sido revogadas pelo Ministério do Meio Ambiente é de 1981. Eu queria que o senhor explicasse o que elas previam que mudaria com a suspensão delas. Bom, vamos lá. Foram 3 resoluções do CONAMA que foram revogadas, para o pessoal poder entender com mais clareza. O CONAMA, ele é um órgão que está dentro de uma estrutura de órgãos que existem para promover a proteção ao meio ambiente, E o CONAMA está numa posição superior desse sistema, e ele tem a função de propor normas e políticas públicas de proteção ambiental e, especialmente, esse poder normativo, de editar resoluções que têm força normativa para regular certas situações que envolvem aí o uso de bens ambientais. Essas 3 resoluções são as seguintes. A primeira delas é a Resolução 284 de 2001, do CONAMA, que tratava do licenciamento ambiental para projetos de irrigação em fazendas, em propriedades rurais. Então, essa resolução ela trazia um regramento próprio para poder permitir o uso de água, de recursos hídricos, para poder fazer irrigação desses terrenos. Havia outras 2 resoluções de 2002, a 302 e 303, que cada uma previa. A 302, salvo engano, tratava do regime de áreas de preservação permanente, ou seja, das EPPs, no entorno de reservatórios artificiais de água, ou seja, as famosas represas, que se desviam no curso de um rio, de um córrego, para se fazer uma represa para, eventualmente, irrigar uma plantação, para o consumo humano e outras finalidades. E ao redor dessas represas tem que haver uma faixa de vegetação, que é o que a gente chama de EPP, e a resolução tratava disso. E a última resolução tratava do regime das EPPs de forma geral, definindo quais são as EPPs, quais são as metragens de cada uma, e de forma que esses eram os temas tratados pelas resoluções revogadas. Agora, doutor, elas são normas, como o senhor acabou de explicar, que delimitavam a ação humana, em áreas preservadas e protegidas. Eu queria que o senhor explicasse quais foram os argumentos dos partidos autores das ações aqui no STF para que as resoluções voltassem a ter efeito. Olha, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele manejou essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, vamos chamá-la de EDPF para facilitar, questionando essa revogação com base em 2 argumentos. Primeiro, que essa revogação ofenderia o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, que está previsto expressamente no artigo 225 da Constituição Federal, e também ofenderia o princípio da vedação ao retrocesso, porque criaria, em tese, um vácuo normativo em que essas situações deixariam de ser reguladas, de forma que traria vulnerabilidade na proteção desses bens ambientais. Ok, doutor. Agora, para a ministra Rosa Weber, que é relatora das ações, a revogação dessa norma, ela sinalizava para a dispensa de licenciamento para empreendimentos de irrigação, mesmo quando potencialmente causadores de modificações ambientais significativas. Eu queria que o senhor explicasse esse argumento dela. Bom, a fundamentação da decisão da ministra Rosa Weber, que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, vai exatamente na linha argumentativa do PT, do partido que propôs a ação, nesse sentido de que essa revogação dessas 3 resoluções, sem que se crie outras em seu lugar para dar essa segurança jurídica, essa proteção, viola, sim, o artigo 225, porque deixa de proteger essas áreas. E, nesse aspecto que você comentou, a Resolução 284, ela tratava especificamente do licenciamento para projetos de irrigação. E o argumento da ministra foi que, se essa resolução é revogada e não se cria uma outra em seu lugar, levaria a crer, tudo indica que não se necessitaria mais de licenciamento para fazer projetos de irrigação. E nós estamos ainda num contexto de crise hídrica, E a água, de acordo com a própria lei das águas, que é uma lei de 97, ela tem
finalidades múltiplas. Embora ela possa, sim, ser usada para produção de alimentos, na irrigação de plantações, ela também tem uso humano para consumo próprio, ela também tem uso para dessedentação de animais. E se você retira do ordenamento jurídico uma resolução que controla esse uso da água para irrigação, tudo levaria a crer que o uso seria desenfreado, com um risco seríssimo à segurança hídrica do Brasil, né? Esse foi o argumento da decisão. O que a AGU, em defesa da norma, e o próprio Ministério do Meio Ambiente trouxeram para o processo para defender essa revogação? Eles disseram o seguinte, olha, essas resoluções, elas foram criadas com base no Código Florestal de 65. Só que o Código de 65 foi revogado em 2012, nós temos um novo Código Florestal. E o novo Código, ele traz um regramento um tanto quanto diferente em relação à APP e APP específica de reservatórios artificiais de água. Então, é fato infralegal, né? Então, juridicamente, elas teriam uma força normativa menor, porque elas visam justamente a detalhar o cumprimento da lei, mas jamais contrariar a própria lei. Se o Código Florestal, que é uma lei federal aprovada pelo Parlamento, que foi inclusive declarada constitucional pelo STF naquelas várias ações que foram propostas contra ele, essas resoluções que são anteriores se tornaram contrárias a ele e elas caducaram. Então a revogação seria muito mais para formalizar essa retirada delas do ordenamento jurídico, porque elas já não eram mais compatíveis com o novo Código. Esses foram os argumentos colocados de lado a lado, mas no final acabou que o Supremo declarou inconstitucional essa revogação. Esse uso desenfreado seria um retrocesso, como o senhor mesmo já falou, né, doutor? Exatamente. Agora, para a gente finalizar, uma das ações analisadas pelos ministros foi considerada parcialmente inconstitucional, que foi na análise da Resolução 499/20. Por que uma das resoluções regulamentava a queima de resíduos sólidos, ou seja, prevê a queima controlada, não é, doutor? Eu queria que o senhor explicasse com relação a essa resolução 499. Olha, essa resolução, ela foi mantida porque o Brasil tem uma lei federal que trata dessa gestão dos resíduos sólidos, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela prevê essa possibilidade de uso, de incineração desses resíduos como uma forma de dar uma destinação adequada a eles. Então, nesse caso, por não ter nenhuma violação à própria lei que regulamenta o assunto, o STF rejeitou a argumentação e permitiu o uso dessa técnica de queima desses resíduos para dar essa destinação desses resíduos. Então, na visão do Supremo, não houve ilegalidade nessa previsão, então por isso que ela foi julgada parcialmente procedente, porque nesse ponto a argumentação dos autores da ação não prevaleceu. Muito bom. Bom, a entrevista hoje foi sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal que anulou decisão do Ministério do Meio Ambiente que revogava 3 resoluções do CONAMA. Com a decisão do STF, as resoluções sobre áreas de proteção e licenciamento no meio ambiente voltam a valer. E eu conversei agora com o Dr. Caio Freitas, que é advogado, especialista em direito ambiental e também agrário. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite e reforço que estou sempre à disposição da rádio para poder trazer esclarecimentos, conhecimento, para falar desse tema tão relevante que é o meio ambiente.